Falando numa língua, essa linguagem apropriada para todos, né? Porque um dos maiores problemas, eu sou economista e vou dizer para você, é uma ou raça para arrumar confusão. A gente eu gosto. Eu não sou economista, mas eu gosto dos economistas. Mas cara, eu vou falar para você, eu consegui me destacar desde a época que eu trabalhava em banco como economista mesmo, rodando número, porque a turma adora falar uma língua que é desenhada para o cara se sentir superior. O cara não entender. E o economista adora olhar pra cara do outro infeliz que tá do outro lado, naquele desespero. O cara tá desesperado. O cara mostrou, já começou pau laranjiano, pá, aquele negócio. Aí o cara. Não, a função, reação. Cara, tudo isso é balela. É importante pro cara que é economista saber, mas você não precisa saber nada disso. Você precisa prestar atenção no conceito e como ele funciona no dia a dia, sem fazer nem conta, porque isso tá aqui na tua cabeça. Eu tenho uma frase que eu digo para os meus alunos, e para mim a educação ela faz muita diferença na vida das pessoas por isso, né? Porque a educação ela é ponte, ela não é muro. Tem muito professor que faz isso também, não, eu tenho PhD, não sei o quê, então eu uso tudo isso para te humilhar, para deixar você pequeno, porque se você for do mesmo tamanho que eu estou me diminuindo. E não é assim que funciona, não. Pelo menos não deveria ser. Eu sempre acreditei que a educação ela é ponte, né? Ela não é um muro para me distanciar. O conhecimento sobre finanças não é um muro para eu dizer que eu sou melhor que você. Não, a gente é igual e eu consigo, se você não tem o conhecimento, eu consigo te elevar ao mesmo nível. Porque eu não sou nada demais. Eu sou só mais um brasileiro que nasceu pobre, que chegou lá através de conhecimento. E se eu fiz, qualquer um consegue fazer. Eu não sou nenhum Nobel de matemática, de economia, não sou mais inteligente que ninguém. Eu só tive a dedicação e o esforço que qualquer um pode ter, basta querer. Você falando de matemática, a gente deixou uma perguntinha no primeiro bloco. Para falar de finanças, né? Você cuidar do seu dinheiro. Tem gente que fala assim, eu não faço porque eu não gosto de matemática. Tem que gostar de matemática? Tem que ter facilidade com a matemática? Não precisa. Mas tem uma fórmula. Tem fórmula aí? Tem uma fórmula. Tem uma fórmula que eu criei que eu acho que eu não digo que eu criei nada, né? A gente vai interpretando as coisas como elas existem e eu tento simplificar para as pessoas, condensar. Então, eu acho que eu não criei nada, eu só vou interpretando o que tem, mas eu botei uma fórmula lá que eu acho que no final do livro, que é apenas porque as pessoas gostam de fórmulas, mas e aí eu explico como é que é uma coisa bem simples, como você ter sucesso na Bolsa de Valores. Só que antes disso, falando de matemática, você precisa saber matemática? Precisa. Você precisa saber pelo menos somar, subtrair, multiplicar e dividir. As 4 operações básicas você tem que saber. Se você não saber nem que é somar, aí realmente vai ficar muito difícil. E aí não é difícil de você investir bem, é difícil de você ir conseguir ir na padaria e comprar um pão, porque você não vai conseguir nem somar nem multiplicar, vai saber se o troco está certo ou está errado. Para a vida humana, você precisa saber o básico de português, o básico de matemática, o básico de geografia, de história, saber onde você está. O básico do básico você precisa saber, mas isso é o suficiente. Você precisa saber, fazer uma derivada, uma integral, não sei. Cara, não precisa, não tem essa necessidade. A gente precisa do conhecimento básico. No final do livro eu até falo dessa fórmula para você ter sucesso na Bolsa de Valores, que é olhando o que grandes investidores fizeram ao longo do tempo, o que a gente precisa fazer. Aí eu digo que a fórmula é A vezes ANC elevado a T. Tudo isso elevado a T, né? Por quê? O T é o tempo. Então não tem jeito, juros compostos, o efeito que o tempo dá a tudo que a gente faz, ele é muito grande, né? O que a gente faz aqui ecoa na eternidade. Então a gente precisa do tempo para ajudar. Você bota uma semente, no dia seguinte não está produzindo lá o fruto. Tem que esperar um tempo. 9 mulheres não fazem uma criança em um mês, né? Então não tem coisas que não tem jeito, você precisa de tempo. O primeiro A é o aporte. Você precisa colocar dinheiro. Aportar é colocar dinheiro. Então, todos os meses, todas as semanas, sempre que você puder e se esforce o máximo possível para isso, é colocar dinheiro. Então, você precisa de 2 coisas fundamentais, que é colocar dinheiro e esperar o tempo fazer com que o efeito disso aconteça. E o ANC é uma dica que são ativos não cíclicos. O que são ativos não cíclicos? E aí eu estou falando especificamente de Bolsa de Valores, que é uma das coisas que eu mais gosto. Os ativos não cíclicos, quando a gente olha, por exemplo, o Ibovespa, você tem muitas empresas cíclicas. Petróleo, minério, que é Vale e Petrobras, basicamente, que são 25% do
do índice que representa a Bolsa de Valores estão nisso aí. Só que você depende muito, a China vai crescer ou não vai crescer? O petróleo, a OPEP vai aumentar ou diminuir a oferta? Você tem coisas que não dependem do Brasil, não dependem da vida cotidiana que você está acostumado, da economia real, mas você tem empresas que eu chamo de ativos não cíclicos, que são bancos, seguradoras, empresas de saneamento, empresas de eletricidade, que são aquelas que conseguem repassar a inflação para os seus preços. Às vezes os preços, por exemplo, de energia e saneamento, tá lá nos contratos, elas têm direito de repassar a inflação e ponto. Então, elas conseguem sempre ter recomposição das suas margens. Margem é aquela diferença, né? O quanto me custa, por quanto eu vendo, e aí eu tenho uma margem de lucro. Ela não precisa ficar comprimindo a sua margem de lucro, reduzindo seus lucros e reduzindo seus dividendos, porque ela não conseguiu repassar o preço da inflação dos custos. Então, são empresas que conseguem trabalhar muito bem isso aí. E elas não são cíclicas. Porque o que vai acontecendo é a população vai crescendo, vai se multiplicando, vai consumindo mais. Ninguém vai voltar para a caverna, pelo menos eu não pretendo voltar para a caverna e não ter mais luz, nem tomar mais banho, nem beber água. Não está nos meus planos, eu acho que na maioria das pessoas também não. Então você sempre vai ter um aumento do consumo. Entendi. Professor... Essas não cíclicas se saem melhor e aí você não tem essa gangorra. Claro que tem uma pequena gangorra, mas ao longo dos anos a gangorra ela é muito menor e a trajetória é muito mais crescente. Então comprando esse tipo de empresa ao longo dos anos... é sucesso garantido. Uma dica aí, né, Vandir? Excelente dica. Uma dica aí. Anota aí. Professor, vamos agora fazer uma pergunta para os ansiosos que nos assistem. Tem muita gente ansiosa que tá assim, ó, meu Deus do céu, eu tô ferrado, não posso mais ir no McDonald's, eu não já posso tenho mais, 50 anos. Eu não posso mais no Burger King, agora não posso mais comprar nada disso. Professor, até onde é o limite correto, por exemplo, de você realmente, deixa eu me segurar aqui e de se privar de viver? Eu tô fazendo essa pergunta porque eu tenho certeza que tem muita gente que deve estar se perguntando isso agora que está nos assistindo. Não existe esse limite. Por que não existe esse limite? Porque o sonho de cada um é muito particular. Concordo. Para mim, o sonho da independência financeira era muito mais importante do que qualquer outra coisa. Sim. Do que qualquer outra coisa. E aí, quando eu fazia essas trocas de, vou comer um hambúrguer lá, eu sabia que eu estava roubando um pedaço do meu futuro, me fazia mal querer comer aquilo ali. Anota aí, eu estava roubando um pedaço do meu futuro. Pessoal, você entendeu que frase poderosa? Impactante. Entendam, porque isso é a base do processo. Você não precisa saber nem fazer as 4 operações. Mas se você viver abaixo do que você ganha e aquele resíduo você fizer alguma coisa que ele cresce, resolvido o problema. Resolvido o problema. Não pode ter a ansiedade de querer que amanhã ele não esteja duplica, rico. Ele não duplica da noite pro dia. Da noite pro dia, tendo a paciência de que vai levar algum tempo. É isso. Não precisa ser nenhum gênio da matemática dos investimentos para ser bem sucedido e atingir a independência financeira. Mas me faz muito mal abrir mão desse lazer. Beleza, eu sempre procurei por maneiras de lazer gratuitas ou de baixo custo. Você tem sempre um parque na sua cidade que você consegue ir lá de graça. Caminhar, você pode caminhar. Mas caminhar é bom para a saúde. Quando a gente chega numa certa idade, eu já passei dos 40, aí o cardiologista já começa a falar que você tem que caminhar, que senão você vai morrer cedo. Eu, por exemplo, não posso comer tudo que eu gostaria. Eu brinco, inclusive, que quando eu era pobre, tava lá, o que eu tinha mais fácil? Água e ovo, né? Que são coisas que a gente tem mais acesso. E aí, agora, quando eu fiquei mais velho, eu descobri que eu tenho que continuar bebendo água e comendo ovo. Que eu não tenho que tomar refrigerante, suco, nem nada disso. A nutricionista falou, suco, você destrói toda a fibra, você só fica lá com doce, com a frutose, não sei o quê, bebe água. Eu falei, cara, eu tenho que fazer o que eu fazia quando eu estava lá na favela, a mesma coisa. Professor, o seu livro, como o Vandir falou, e muito bem falado, tem uma linguagem fantástica, simplificada, né, Vandir? É isso aí. Qualquer pessoa que pegar esse livro vai devorar e vai aprender muita coisa com ele. De onde veio a inspiração de montar esse livro, né? Que é um livro fantástico, mas também você lançou o MBA também, né? Para que as pessoas possam aprender um pouco mais a sua técnica, a forma que você faz. Como é que surgiu todo esse eu sou um professor, eu estava na faculdade, eu conto isso no livro, eu tive uma professora que no primeiro semestre, ela falou, você já pensou em dar aula? Eu falei, cara,
viajou, né? Eu vou dar aula. E antes de terminar a faculdade eu já estava dando aula. E desde então nunca mais eu parei. Isso tem uns 22 anos, mais ou menos, que eu dou aula. Eu gosto muito de dar aula. E eu sempre dei aula presencial, né? Faculdades, coisas normais. E mais ou menos, antes um pouco da pandemia, eu parti para o digital, para o online, por demanda. As pessoas que me acompanhavam, eu dava aula já no curso da Natália Arcuri, que é minha amiga, minha sócia lá na Me Poupe. E aí o pessoal demandou e eu migrei para o digital porque tinha gente do mundo inteiro. E só que, como eu dava aula no presencial, eu já tinha muito na minha cabeça aquela estrutura formal de universidade. Então, tudo que eu fiz no digital era naquela mesma estrutura, só não era numa universidade. E aí, esse ano, a gente fez uma parceria com uma grande universidade que procurou a gente para fazer um MBA. E eu falei, tudo que eu sempre fiz, eu falei, meu MBA tá pronto, porque eu sempre fiz uma estrutura como se fosse um MBA, tanto que os meus alunos diziam que os meus cursos eram melhores do que qualquer MBA. Com quem vocês fizeram a parceria? Com a Cogna, Perfeito. Que é o maior grupo de educação do Brasil, o quarto maior do mundo, e aí o MBA sai pela Anhanguera Unopar, com o selo deles, e tem a estrutura, eu pude trazer meus amigos de mercado para darem aula, porque o MEC não me deixa dar aula de todas as matérias, né? Eu sou o coordenador do curso, dou uma matéria e ajudo nas outras, mas tem diversos professores. O Peter Drucker, se fosse vivo hoje, não poderia dar aula no Brasil. Primeiro porque ele não tem nem mestrado nem doutorado, ele é advogado. No Brasil, o Peter Drucker não poderia ter dado aula no MBA, na graduação, nem na graduação. Você tem que ser especialista para dar aula no MBA. Pois é, tá entendendo como é que funciona a coisa? O Brasil tá na frente do resto do mundo, cara. O Brasil não conta para ninguém, mas a gente tá muito na frente dos caras. O cara olha assim, pô, não importa o que você faz e como você faz. O que importa é aquilo que está escrito no seu diploma que você deveria fazer e não faz. Mas você pode dar aula. Tem uma coisa interessante sobre isso. Não importa o que você faz, como você faz. As pessoas às vezes me perguntam, não, quanto dinheiro você tem? Ou mostrar a minha carteira, mostrar o trade que eu estou fazendo, coisas assim. E eu nunca senti vontade de ficar mostrando, né? Às vezes eu falo de uma outra operação e algumas pessoas, poxa, professor, mas falando esses valores você até humilha a gente. Uma vez falaram isso, eu falei, realmente eu não tenho que falar do quanto eu tenho, do que eu tenho. Para mim o mais importante não é o quanto eu tenho ou quanto eu ganho, é o quanto eu consigo proporcionar para as pessoas que elas ganhem. Então, para mim, isso é muito mais importante, é um pagamento muito maior, é o quanto as pessoas conseguem ganhar dinheiro com o que eu ajudo elas em termos de conhecimento. E se eu ganho dinheiro com isso, acaba sendo consequência, que se elas vão investir bem, eu também vou investir bem, a gente vai ganhar dinheiro junto. Eu acho que para mim é mais importante o ganho dos outros do que o meu ganho pessoal.